Graça e paz. Quero conversar com você hoje sobre o texto que se encontra na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 1, versos de 3 a 12. A palavra de Deus, o texto sagrado, ele nos diz assim: Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Pois sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com todo o poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amados, o texto que lemos, o texto em questão, ele é fundamentalmente escatológico. Ele aponta para a volta de nosso Senhor Jesus. Ele fala sobre as últimas coisas. E uma visão correta das últimas coisas influencia a nossa vida agora, porque nos desperta para uma realidade futura. Viver sem levar em conta as bênçãos que nos aguardam em Cristo pode nos levar a um tipo de vida cristã acomodada, na qual negligenciamos nossos deveres para com Deus, para com a sua igreja e para com o seu evangelho. Nesse texto, então, Paulo fala sobre a constância e fé da igreja que estava sendo perseguida. E ele afirma que esta constância e fé são uma evidência clara do reto e justo juízo de Deus. Este juízo de Deus é real, e esse juízo de Deus tem efeitos. E o apóstolo Paulo fala sobre alguns deles, e eu gostaria de mencioná-los com você rapidamente. O primeiro deles, o alívio para a igreja perseguida. Amados, a justiça de Deus é remunerativa. Ele concede descanso àqueles que estão sendo afligidos, gracioso alívio de todas as asperezas que têm suportado em razão de seu doloroso e valente trabalho em prol da verdade. Paulo nos adverte aqui que o tempo do ato de Deus de galardoar já está fixado. Ele afirma, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus. O segundo efeito do reto e justo juízo de Deus, que é real, nós o encontramos nos versos de 8 a 9. Paulo, nesse texto, nos ensina que Deus fará vingança contra os infiéis. Se a justiça de Deus é remunerativa, a justiça de Deus também é retributiva. Deus retribui, Deus dá em troco. Aqueles que afligirem a igreja de Deus sofrerão aflições. O Senhor vem com a finalidade de infligir justiça e infundir vingança. Sobre quem? Infligindo vingança sobre aqueles que não conhecem a Deus e sobre aqueles que não obedecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes receberão o castigo de eterna destruição. Especificamente,
Isto significa a separação da presença da face do Senhor, que é a verdadeira fonte de todas as coisas boas. O terceiro efeito é a glorificação do Cristo e sua igreja. Paulo nos afirma que Cristo e eles, a igreja, o que revela uma íntima relação entre o Senhor da igreja e sua igreja, eles serão glorificados. Esse é o ponto culminante no processo já iniciado. Esta revelação da glória do Cristo nos crentes será espantosa, será maravilhosa para todos os que dela participarem. Diante dessas convicções mostradas pelo apóstolo, fica evidente que vale a pena servir ao nosso Deus. Então clamemos a Deus: Senhor, firma-nos nos teus santos caminhos. Eu quero orar por você. Deus de amor e de misericórdia, abençoa cada amigo ouvinte, dia a dia, nos firma na tua presença abençoadora. No nome de Cristo oramos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.